O que fazer quando o Estado cria leis imorais? Antes da gente entrar propriamente nessa questão de o que fazer quando o Estado cria leis imorais, vamos pensar, será que o Estado já criou alguma lei que pode ser considerada imoral? Tem um exemplo muito bom sobre isso, que é o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos em 1955, quando ainda estava em vigência nos Estados Unidos a lei de segregação. As leis de segregação eram leis que determinavam a separação entre brancos e negros. Embora os Estados Unidos já tivesse como cláusula constitucional a igualdade dos seres humanos, eles diziam que eles eram iguais, porém separados. E dessa forma eles perpetuavam esse tipo de comportamento que, visivelmente, evidentemente, é errado. E da onde que a gente tira esse senso de que isso é errado? Bom, isso é uma questão moral. Ninguém está discutindo juridicamente. Juridicamente, as leis podem ter sido bem feitas, as leis foram bem estruturadas, foram votadas, foram aplicadas, mas moralmente elas estavam erradas. Por quê? Porque elas criavam situações de degradação ao ser humano, no caso dos negros. E isso ocorreu várias vezes na humanidade. No caso da Alemanha, foi com o nazismo fazendo isso, por exemplo, com os judeus. A questão legal, os trâmites legais podem ter sido respeitados, mas a finalidade era ruim. Mas voltemos então para o exemplo de 1955 em Montgomery, nos Estados Unidos. Nesse contexto, era muito comum que houvessem restaurantes para negros, restaurantes para brancos, banheiros para negros, banheiros para brancos, e sempre tudo separado. Quando a gente pensa nos transportes públicos, isso não era diferente. Os negros eram reclusos aos lugares do fundo e os brancos tinham os lugares mais à frente. Nesse contexto, a situação era tão dramática que se houvesse uma pessoa negra sentada em seu lugar e chegasse uma pessoa branca, a pessoa negra era obrigada a se levantar e ceder o seu lugar, e se não houvesse mais espaço no ônibus, os negros eram retirados para que os brancos pudessem usufruir daquele transporte público. Evidentemente, olhando para tudo isso, a gente vai chegar à conclusão de que isso é errado, e novamente, essa é uma questão moral. Então voltamos à pergunta, o que fazer quando o Estado cria leis imorais? O que foi o caso dos Estados Unidos, o que foi o caso também da Alemanha nazista, o que fazer quando o Estado cria leis imorais? A resposta é: descumpra a lei. Existe um conceito muito importante e muito relevante para a nossa sociedade, para o direito e para todas essas questões morais, que é o conceito de desobediência civil. Nesse contexto que eu estou contando para vocês, houve uma mulher que se sentou num lugar que era destinado exclusivamente aos brancos. O nome dessa mulher era Rosa Parks. Eventualmente ela foi abordada e disseram que ela devia se levantar daquele lugar e ceder o espaço a alguém que era branco e que ela não devia estar lá para começo de conversa. Contudo, ela permaneceu no lugar que ela estava até que ela foi presa por estar sentada num lugar que ela não devia. Isso gerou uma comoção geral na cidade de Montgomery, que por sua vez já estava lutando pelo processo de recebimento de direitos civis. Os negros já estavam lutando, já tinham ativistas negros. Martin Luther King, para ter uma ideia, era um pastor nessa cidade também. E a prisão de Rosa Parks acabou sendo o estopim que fez a cidade se comover e entrar numa luta e num boicote contra os ônibus. Até mesmo os taxistas passaram a cobrar menos dos passageiros e as pessoas andavam a pé quando possível, para que eles não usassem os ônibus em sinal de insatisfação com o que estava acontecendo naquele lugar. É possível que você já conheça essa história, mas talvez você não saiba que esse boicote durou por 1 ano. Levou 1 ano até que finalmente eles revogaram essa lei dos ônibus que segregavam os brancos e os negros, e foi só 9 anos depois, em 1964, que todas as leis de segregação caíram lá nos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver, essa questão moral, ela é sim relevante e importante para o direito, e ela também precisa ser tratada na mentalidade das pessoas. É necessário que haja um diálogo que consiga mostrar para as pessoas, até mesmo por A mais B, que uma coisa está certa ou errada. Mas o que eu posso te dizer é que se você se deparar com uma lei que seja claramente imoral, uma lei contrária aos valores morais, você está no seu direito, inclusive um direito constitucional, de desobedecer civilmente essa lei. Você não está vinculado a essa lei, você não precisa cumprir essa lei, como essas pessoas que sentavam no lugar que não era devido para elas, como na Alemanha nazista,
muitas pessoas abrigavam judeus em suas próprias casas. Todas essas coisas, a desobediência civil, os boicotes, os protestos, as greves, tudo isso existe como forma de manifestar que a vontade do povo não está sendo atendida. Lembrando que isso não deve ser feito de forma violenta, isso não é desculpa para você quebrar as coisas e pôr fogo em ônibus, não é assim que funciona. O verdadeiro processo de mudança se dá por meio de uma conformação social a uma causa, e isso muitas vezes se dá ao longo de um período muito extenso. Eu não estou dizendo que devia ser assim, mas no caso de Montgomery, levou um ano até que a legislação que dizia respeito aos ônibus fosse revogada, e levou ainda mais 9 anos até que todas as legislações de segregação fossem revogadas. A mudança vai vir na medida que a gente consegue permanecer fiel àqueles ideais, mostrando para as pessoas por que aquilo está errado. Então, Rosa Parks mesmo, ela não quebrou nada, ela não fez nada que pudesse causar um dano real a alguém, mas ela causou um dano ideológico, um dano às ideias daquela geração, que comoveu aquela cidade e que levou a uma série de movimentos de ativismo que puderam finalmente mudar a mentalidade daquela população. Claro que ainda existem problemas de racismo nos Estados Unidos, existem problemas morais em vários âmbitos e contextos, mas é através desse compromisso com aquilo que é certo que nós podemos, de alguma forma, chegar em alguma mudança. Pode ser um processo longo, pode ser um processo demorado, isso pode custar a nossa liberdade, pode custar outros direitos, pode custar até mesmo a nossa vida, mas se algo é correto, se algo é verdadeiro, vale a pena lutar por aquilo que é real. Não para impor aquilo que nós temos como certo e colocar nas pessoas de forma forçada, mas para que nós mesmos possamos ser testemunhas daquilo que nós acreditamos como que é bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui no gostei, comenta aí e eu espero vocês na próxima. Valeu!